Meus caros, chegamos à nossa terceira aula de Direito Societário voltada às sociedades anônimas. Aqui nesta oportunidade, nós daremos início então ao aprendizado sobre a constituição das sociedades anônimas. Logo, se uma ou mais pessoas tiverem a iniciativa de iniciar uma empresa e quiserem amoldar esta iniciativa à sociedade anônima, como devem eles proceder? Para que possamos iniciar nosso raciocínio, é primeiro de início lembrar da diferenciação entre sociedades abertas e sociedades fechadas. Nas abertas, há livre negociação dos valores mobiliários, em especial das ações, no mercado de capitais, ou de certa forma uma oferta pública, e nas sociedades fechadas, nós temos uma restrição a essa negociabilidade, que não pode ser pública, tem que ser no sentido de privada ou entre pessoas próximas, sem a comercialização ou a publicização nos termos da lei. É importante essa diferença porque a constituição de uma companhia aberta é diferente de uma companhia fechada. Primeiro vamos a requisitos que são importantes e essenciais a ambas. Em seguida falaremos da sociedade aberta e, por terceiro, terminaremos com as companhias fechadas. Quando nós falamos da constituição de uma sociedade anônima, há três requisitos preliminares que são comuns a ambas as possibilidades, fechada e aberta. Em primeiro lugar, para que exista a constituição de uma sociedade, eu tenho que ter a subscrição do capital social por pelo menos duas pessoas. Então, primeiro requisito, a subscrição do capital social por pelo menos duas pessoas. O segundo requisito é que do montante subscrito que venha a ser integralizado por meio de dinheiro, pelos acionistas, 10% tem que ser imediatamente depositado em favor da companhia. Terceiro requisito é que este valor integralizado em dinheiro seja depositado em uma conta bancária, diz a Lei 6.404, o Banco do Brasil, ou outra instituição financeira autorizada, em nome da companhia. Então, os três requisitos preliminares, recordando, são subscrição por pelo menos duas pessoas, a integralização imediata de pelo menos 10% e, por terceiro, o depósito em conta bancária em favor da sociedade. No entanto, nós podemos destinar um pouco de atenção a esses três requisitos preliminares. Em primeiro lugar, quanto à subscrição, lembramos que a sociedade anônima é uma sociedade pluripessoal, e o que torna um sujeito, pessoa física ou pessoa jurídica, sócio de uma sociedade é a subscrição. Logo, tratando-se de uma companhia fechada, eu preciso de pelo menos dois sujeitos, duas pessoas que venham a subscrever. Tratando-se de uma companhia aberta, há necessidade de termos pelo menos três sócios, e três sócios pessoas físicas, na medida em que, como aprenderemos, há um órgão societário chamado Conselho de Administração. E nas sociedades abertas é obrigatório ter o Conselho de Administração composto, entre outros, por três sócios pessoa física. Se a sociedade fechada tiver também Conselho de Administração, eu preciso ter pelo menos três sócios. Se não tiver, pelo menos dois. Passo seguinte. Quando falamos da integralização de capital. Quando alguém subscreve uma ação, torna-se ele devedor da sociedade em relação ao valor correspondente àquela ação, que chamaremos adiante de preço de emissão. Esse valor a ser integralizado pode ser integralizado por dinheiro, por bens, que não dinheiro, e por créditos. Por exemplo, tratando-se de bens, o sócio da sociedade, ele pode, por exemplo, entregar um imóvel em favor da sociedade anônima como forma de integralização
das suas ações, não há problema. Porém, tratando-se de integralização em dinheiro, pode ser à vista ou a prazo. À vista no momento da subscrição ou a prazo de maneira diferida ou sucessiva. Nessas hipóteses de se tratar de um pagamento diferido ou sucessivo, em outras palavras, a prazo, pelo menos 10% tem que ser integralizado de imediato, como se fosse uma entrada. Então, muita atenção. Por terceiro, deste valor, então, que for integralizado em dinheiro pelos subscritores, tem que ser depositado em favor da sociedade dentro do prazo estabelecido pelas partes, depositado num banco, que hoje em dia não necessariamente é o Banco do Brasil. Praticamente todos os bancos são autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários a receber, portanto, a integralização em dinheiro das ações subscritas. Tanto é assim, já dá para dizer de antemão, caso iniciado o processo de constituição da sociedade e ela não venha a concluir-se, é obrigatório que esses valores depositados sejam restituídos àqueles potenciais sócios que integralizaram o valor em dinheiro. Bom, a partir dessas características preliminares, que valem tanto para as companhias abertas e fechadas, passaremos ao segundo estágio para comentar sobre a constituição das sociedades abertas. A constituição das sociedades abertas, que é chamada de constituição sucessiva, porque nós temos 3 atos ou 3 etapas para a constituição dessa sociedade anônima. A primeira etapa é a etapa de registro na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários. Passada esta etapa, nós temos a fase de colocação de ações, que é a negociação das ações emitidas com potenciais acionistas, sócios. E por terceiro, subscritas as ações, teremos então uma assembleia definitiva, uma assembleia de fundação. 1, 2, 3 etapas. Quando nós falamos das sociedades anônimas, abertas, é preciso entender que elas, para serem constituídas, elas precisam de prévia autorização do Estado. Coisa que não necessariamente acontece com as sociedades fechadas. Por que precisa de autorização? Porque essas sociedades vão emitir valores mobiliários, tal como a própria ação, e vão negociar publicamente com terceiras pessoas. Então, na expectativa ou na proteção jurídica do Estado frente a possíveis prejuízos à coletividade, há uma grande fiscalização e averiguação prévia da CVM acerca dessa sociedade anônima aberta a ser constituída. É importante saber que antes de se buscar a CVM para inaugurar-se uma sociedade anônima aberta, é preciso buscar uma instituição financeira. Porque quem fará a negociação das ações emitidas pela sociedade anônima com potenciais acionistas, considerando que se trata então de uma oferta pública, é necessariamente uma instituição financeira. Essa instituição e a sociedade em organização, na verdade, os fundadores dessa sociedade em organização, realizarão um contrato que é chamado de underwriting. Underwriting no sentido de subscrição, em bom português. E esse contrato de underwriting, a instituição financeira, ela terá então a incumbência de, após a liberação, a autorização da CVM, buscar potenciais sócios para ofertar as ações da companhia em constituição para ver se eles se interessam em subscrever ou não as ações da nova sociedade. Já voltaremos a este ponto, porque logo depois então de você firmar o contrato com a instituição financeira, você busca, ou o fundador busca a CVM, munido de alguns documentos, entre eles o contrato de underwriting, e pede ou requer autorização para o início da constituição de uma sociedade anônima aberta. Segundo a Lei 6.404, são necessários e são essenciais 3 documentos para que a CVM verifique e autorize ou não a constituição da sociedade.
Esses três documentos, cuja sapiência, cujo conhecimento é obrigatório, são eles. Primeiro, um estudo de viabilidade econômica. Esse estudo de viabilidade econômica e financeira é um documento, um laudo, uma pesquisa realizada por um profissional ou por profissionais habilitados, por exemplo, economistas, que trazem justamente estudos ou apresentam prospectos da viabilidade do negócio da empresa a ser criada. Tanto no que diz respeito ao estudo de mercado, quais são os canais de distribuição, quais são as matérias-primas então que serão utilizadas, qual a expectativa de retorno, qual o capital necessário para o desenvolvimento da atividade, ou seja, é um plano, um projeto sobre o desenvolvimento da atividade em empresa, que será colocado então à apreciação da CVM para verificar se traz ou não traz perigo ou segurança ao mercado de capitais. O segundo documento que tem que ser entregue à CVM é o chamado prospecto. O prospecto, inclusive, tem os seus itens lá no artigo 84 da Lei das Sociedades Anônimas, a 6.404, quais os itens que esse prospecto deve conter. Trata-se, em verdade, de um relatório sobre vários itens da sociedade, muitos dos quais presentes também no estudo de viabilidade econômica e financeira, que serão apresentados, ou esse prospecto será apresentado a potenciais subscritores. Informações sobre a administração da sociedade, sobre a atividade a ser desenvolvida, sobre a expectativa então de retorno do capital investido devem estar contidos nesse prospecto. E por terceiro, além do prospecto, um projeto, uma minuta do estatuto da sociedade anônima. 1, 2, 3 são os três documentos essenciais trazidos então pela Lei 6.404, que devem ser entregues à CVM para uma análise prévia. Junto à disciplina da 6.404, nós temos que saber que a Comissão de Valores Mobiliários também traz um regramento complementar ou suplementar no que diz respeito às sociedades anônimas. Por óbvio, essa incumbência é dada por lei. No que diz respeito às constituições das companhias, nós temos a Instrução 400 da CVM, que, portanto, então é o conjunto de normas que pormenoriza qual é a sequência de atos desta, então, verificação da Comissão de Valores Mobiliários. Por exemplo, é a partir da Instrução 400 que nós podemos dizer que, apresentados todos os documentos à CVM, tem a autarquia 20 dias para a apresentação de um resultado, sob pena de, não o fazendo, existir uma aprovação automática ou tácita do pedido de constituição então realizado. Porém, essa Instrução 400 também traz outros documentos que devem ser juntados em conjunto ao estudo de viabilidade, ao prospecto e à minuta de estatuto. Por exemplo, o contrato de underwriting tem que ser juntado e também o boletim de subscrição, que será assinado ou apresentado aos sócios, potenciais sócios, quando da subscrição das ações. É interessante que a CVM ela pode negar a constituição da companhia aberta se entender que o estudo de viabilidade econômica e financeira não condiz com uma empresa que terá então um resultado positivo. Então, se o estudo de viabilidade não for aprovado pela CVM, pode ela então negar a constituição de uma sociedade aberta. O mesmo acontece quando a CVM entende pela inidoneidade dos fundadores. Então você se recorda que para o exercício da atividade empresa é preciso não ter impedimento ou ser desimpedido. Havendo impedimento dos fundadores para o exercício da atividade empresa, é possível que a CVM então obste a constituição da companhia aberta. Em verdade, são essas as duas principais possibilidades para a negativa constituição de uma companhia aberta. Sendo que, se a CVM não concordar com o prospecto ou com a minuta de estatuto, pode ela pedir a modificação. Então, ela pode aprovar a Constituição condicionada à modificação do estatuto
ou a do prospecto, que será apresentada então aos potenciais acionistas. Então, recorde-se, 3 documentos: estudo de viabilidade, prospecto e minuta de estatuto. A CVM pode negar a constituição se o estudo de viabilidade não for suficiente para convencê-la do sucesso da empresa ou se existir inidoneidade dos fundadores. Por sua vez, quanto à minuta ou prospecto, a CVM pode condicionar a aprovação a alterações, tal como as práticas normativas. Esse raciocínio sobre a constituição das sociedades anônimas, nós continuamos então no próximo vídeo. Até daqui a pouco.